Era domingo à noite em 2003, quando Kei Young teve uma sensação a respeito do filho, uma premonição. No exato momento em que ela teve o sentimento, ele estava em uma missão militar em Bagdá, no Iraque. Ele estava pilotando um helicóptero que havia recebido tiros. Eu quero compartilhar com você, em suas próprias palavras, exatamente o que ela sentiu, e ela compartilhou nas entrevistas posteriores. Ela disse: eu tive uma sensação, um sentimento de mãe. Eu senti que o Ron estava lá comigo. Eu senti como se ele estivesse lá me abraçando. Pouco depois que ela teve o sentimento, os medos foram confirmados, bateram à porta dela, uma visita de um militar disse para ela o que ela não queria ouvir, que o helicóptero do Ron recebeu tiros e ele e outro piloto estavam desaparecidos. Ninguém sabia onde eles estavam naquele momento. Somente no noticiário, depois, naquela mesma noite, de uma estação do Oriente Médio, que ela viu a filmagem do filho e o outro piloto haviam sido capturados. A boa notícia é que estavam vivos. Quando a Kay viu aquela filmagem, ela disse: eu sabia, disse 3 vezes, porque a intuição dela estava bem certa. Ela sabia que o filho estava com problemas mesmo antes de terem dito para ela. A pergunta é como que ela sabia? O que é que transmite a informação das pessoas que amamos acontecendo em outro lado do mundo, em outro lugar do país, em outro lado do planeta? E o que dentro de nós recebe essa informação de uma forma significativa que possamos interpretar como uma mensagem, da forma que interpretamos? A boa notícia é que a história do Ron tem um final feliz, e uma das missões mais ousadas da guerra, o Ron, bem como outros 5 outros soldados, foram resgatados em abril do mesmo ano, todos reunidos com suas famílias. Quando a gente ouve histórias como a do Kay e do filho Ron, e a gente tem essas experiências também em nossas vidas, o que é que está de fato acontecendo? A gente fica tão acostumado com a experiência, mas a gente considera como que essa experiência está se desdobrando? O que é que nos permite estarmos em uma profunda conexão com alguém que amamos que está tão distante? Bem, você já sabe a resposta, porque os cientistas determinaram, como vimos no último episódio, no primeiro episódio da série, quando 2 coisas se conectam em algum momento fisicamente, apesar de se separarem fisicamente, energeticamente ainda estão conectados. Essa conexão é um entrelaçamento. Ron e a mãe estão entrelaçados, assim como você e a sua mãe, eu e minha mãe, e nós e as pessoas que amamos. Esse entrelaçamento permite que tenhamos conexões e interações em um nível muito sutil. Mas às vezes a gente desconta isso, mas às vezes tem um papel muito poderoso em nossas vidas. Bem, essa primeira regra da matriz divina, essa é a regra que nos diz exatamente por que essa conexão acontece. Eu vou reiterar. Quando algo, em algum momento, é unido, mesmo que depois se separe, fisicamente, energeticamente permanece conectado. Essa é a primeira regra da matriz divina. Além do entrelaçamento, tem um segundo princípio na divina matriz que permite esse tipo de experiência de acontecer também. E eu quero compartilhar essa regra da matriz de uma perspectiva poética do William Blake. Ver o mundo em um grão de areia e o céu em uma flor selvagem, ter o infinito na palma da sua mão e a eternidade em uma hora. O que o William Blake está nos dizendo aqui? Ele está descrevendo, de uma perspectiva poética, a segunda regra muito poderosa da matriz divina. A matriz divina é holográfica, e o William Blake está falando conosco sobre um holograma. Eu sei que o termo holograma é uma palavra comum que ouvimos com frequência, mas as pessoas usam de formas diferentes para descrever coisas diferentes. Então, eu quero ter clareza, precisamente em relação ao que é um holograma. Muito bem, a definição de um verdadeiro holograma é que, para cada parte de algo, nessa parte
esse algo é refletido. Vou compartilhar de 3 diferentes formas para que você tenha 3 diferentes perspectivas do que quero dizer com isso. Em episódios anteriores do Missing Links, eu compartilhei um exemplo de um marcador de livro. Na década de 80, havia muitos marcadores de livros holográficos e estavam sendo famosos na época, modinha, e tinha esses marcadores de livros super legais, golfinhos pulando sobre pirâmides, sobre a Ave Maria, uma rosa totalmente florescida, e eram holográficos. Quando você botava sob a luz, parecia que estavam assim pulando da sua mão. Num verdadeiro holograma, eu vou dar o exemplo do marcador do livro, mas depois eu vou aplicar isso aos nossos corpos e vou aplicar isso ao cérebro e vou aplicar isso ao universo ao nosso redor. Diferentes perspectivas, a gente aprende de formas diferentes e é por isso que é importante termos diferentes perspectivas. Num verdadeiro holograma, o que acontece é o seguinte: você pode pegar um desses lindos marcadores de livros holográficos, cortar em 1 milhão de diferentes pedacinhos e em cada um desses milhões de pedacinhos, se você colocar no microscópio, se for verdadeiramente um holograma, no microscópio você vai ver toda a imagem reproduzida naquela fração, porque a fração sempre tem o todo. É disso que o William Blake estava falando do grão de areia. Então, quando nós vemos essas imagens holográficas, esses marcadores de livro, por exemplo, o que eles estão dizendo é que estão nos lembrando de um princípio que nos permite funcionar nessa matriz da forma que Kay e o filho fizeram, como descrevi, através da intuição. Bem, não foi até a década de 90, quando esse princípio holográfico foi além dos marcadores de livro. Os cientistas começaram a entender que isso se aplica aos nossos corpos também. O princípio holográfico nos dá uma ideia do porquê que a mudança no seu DNA pode ser refletida no seu corpo com a celeridade que é refletida. Pensa nisso, o corpo médio tem mais ou menos 50 trilhões de células. 50 trilhões de células que tem o DNA contido. Isso é uma pessoa média. Se você fizer uma mudança em uma célula e essa mudança tivesse que ser refletida célula por célula por célula, do corpo inteiro, para refletir o corpo inteiro, pensa em quanto tempo ia levar. 50 trilhões. Se levasse só 1 segundo para cada uma dessas 50 trilhões de células refletirem essa mudança, não precisa fazer a matemática, eu fiz a matemática, levaria 1.585.600 anos para uma mudança no seu DNA ser refletido no corpo inteiro. Mas você sabe que não é assim que acontece, né? Quando nós recebemos uma vacina, por exemplo, acontece muito rápido que o nosso corpo começa a refletir aquilo que está acontecendo naquela vacina. Se nossas células são modificadas, e é por conta justamente desse princípio holográfico. O nosso DNA é holográfico. Deixa eu dar um exemplo ainda mais profundo quando o assunto é o cérebro. Houve uma época em que eu estudava biologia, na década de 60, 70, eu estudava biologia, e me foi ensinado que o cérebro tinha partes específicas que faziam funções específicas. E que se nós perdêssemos aquela parte do cérebro, então perderíamos aquela função. Neurocientista pioneiro Carl Pribram e o físico David Bohm descobriram que este não é o caso. Não funciona da forma que nós acreditávamos, não. Durante as experiências desses dois, eles mostraram que o cérebro é holográfico também. O que acontece é que havia pesquisa sendo feita com animais de laboratório, por exemplo, quando eles perdiam uma parte do cérebro, em que se acreditava que faziam somente uma função, aquela parte. Então, por exemplo, digamos, uma parte que era fala, a outra parte que era de funções de motora. Antigamente acreditava-se que se aquela parte sumisse, aquela função se perderia, né? Mas não era o que as experiências estavam mostrando. Quando uma parte específica do cérebro era danificada, ou até em alguns casos removida, outras partes do cérebro começavam a refletir as características que estavam presentes naquela parte do cérebro que nem estava mais lá. Isso, então, levou os cientistas a ter a seguinte hipótese: bem, então talvez o cérebro não seja tão linear quanto pensamos, talvez seja holográfico. Então começaram a fazer experiências e eu vou te dizer exatamente como funciona. Carl Pribram fez a hipótese dizendo que o cérebro libera
campos eletromagnéticos de energia e a gente deve poder pegar os campos e analisá-los como a gente faz com outros campos. E ao fazer isso, eles descobriram que a informação no cérebro é distribuída. E eu quero compartilhar com você, com suas próprias palavras, do Carl Pribram. O que é essa distribuição? Ele disse o seguinte, ó, os hologramas no sistema visual são os chamados hologramas por retalho. Tá? O que é um holograma por retalho? Se você já viu o olho de um inseto, como de uma mosca, por exemplo, tem um olho único, mas o olho tem várias lentes. Cada lente interpreta a realidade, mas alimentando para o cérebro como uma imagem única, né, do inseto, da mosca. Parece que o nosso cérebro funciona de forma bastante similar, não através dos olhos, mas através da percepção. Então, hologramas de retalhos no cérebro estão alimentando a percepção comum. Eu estou compartilhando isso com você porque é esse potencial do holograma nos nossos corpos, no nosso DNA. E o princípio que estou descrevendo, e eu descrevi no marcador do livro, esses princípios todos têm um papel na matriz, no campo que nos rodeia, o campo que permeia nossos corpos. Estamos vivendo em uma realidade holográfica. Eu sei que você já ouviu isso antes, e as palavras significam coisas diferentes para diferentes pessoas, e eu quero trazer um novo entendimento para o potencial do que isso pode significar na sua vida e na minha. O princípio holográfico nos dá uma ideia das possibilidades muito potentes em nossas vidas. Deixa eu usar apenas mais um exemplo para ajudar a entender o que isso significa e começarmos a aplicar isso, então, em nossas vidas. Em 1972, houve um estudo realizado com 24 cidades dos Estados Unidos, cada cidade com população de mais de 10 mil pessoas. O estudo foi feito pelo pessoal da MT, Meditação Transcendental, o laboratório de pesquisa da MT. E o propósito do estudo era determinar se pessoas treinadas em meditação transcendental e que estivessem usando técnicas de MT dentro de uma janela de tempo específica, se essas pessoas tinham a capacidade de influenciar o que estava acontecendo no mundo além dos seus corpos. Então, eles estavam usando a meditação transcendental para criar paz e equilíbrio dentro de si. A experiência foi projetada para ver se essa paz e equilíbrio de alguma forma ia além de seus corpos físicos e para o mundo ao redor deles. Bem, os resultados do estudo são impressionantes. Mostraram que durante aquela janela de tempo, quando aquelas pessoas que foram treinadas na prática da meditação transcendental, quando entravam então em estados meditativos estatisticamente significativo, houve mudanças no mundo, uma queda em visitas ao hospital, crimes, declínio em número de crimes, mas o que é importante é o seguinte, quando eles paravam, as estatísticas voltavam ao normal. Esse entendimento, e a gente está falando de um princípio holográfico funcionando no mundo, esse princípio é levado, então, a uma experiência ainda maior que foi feita no Oriente Médio durante a guerra entre o Líbano e Israel, na década de 80. Foi o projeto de paz internacional. Mesma coisa, o mesmo protocolo foi usado. Pessoas que haviam sido especificamente treinadas, especialistas em meditação transcendental, foram treinados numa janela específica de tempo para criar paz dentro de seus corpos físicos, criar paz através do processo de MT. E enquanto estavam fazendo a prática, no mundo ao redor delas, haviam resultados significativos em termos estatísticos. A atividade terrorista caiu significativamente, crimes violentos, crime contra as pessoas, visitas ao hospital, acidentes de trânsito, todos caíram. E quando eles pararam a prática de meditação, todas as estatísticas voltavam ao normal. Então, tem algumas coisas que eu quero destacar aqui a respeito desses estudos. Primeiro, mostra um princípio muito poderoso de que a paz que estava sendo criada tem menos a ver com algo que fazemos em um dado momento e mais a ver com algo que nos tornamos em nossa vida. A matriz, o campo, está refletindo aquilo que nos tornamos em nossos corpos. Se formos a paz por apenas uma janela de tempo, quando pararmos,
vai parar de refletir no mundo ao nosso redor. Então, em vez de algo que fazemos, o convite é que a paz se torne algo que nos tornemos o máximo possível. 2. Matematicamente, o que os pesquisadores encontraram foi uma fórmula para quantas pessoas seriam necessárias numa área para facilitar essa paz. Então, a fórmula que criaram originalmente foi raiz quadrada de 1% de uma dada população. O número é bem pequeno. A raiz quadrada de 1% de uma dada população. Bem, o motivo que eu estou um pouco hesitante ao compartilhar essa informação com você é porque novos estudos agora foram além desse pensamento linear da raiz quadrada de 1% de uma dada população. Tem menos a ver com o número de pessoas e mais a ver com a qualidade da paz que está sendo criada nos corpos. E o motivo é por conta do princípio holográfico que eu e você estamos explorando agora. No holograma, um número relativamente baixo de pessoas pode criar uma mudança poderosa no holograma quântico como resultado da clareza do que quer que tenham criado dentro de seus corpos, a cura ou a paz que tenham criado dentro de seus corpos. E isso, então, nos leva à segunda regra da Divina Matriz. A primeira é que a matriz é entrelaçada, emaranhada. A segunda é que a matriz é holográfica. E o que isso significa é que no nível quântico, quando uma mudança é feita em um lugar do holograma, é refletido através de todo o holograma. Deixa eu dar um passo atrás, então, e falar da experiência que a gente fez no começo da série, da experiência dos fótons gêmeos. E eu fiz uma pergunta pegadinha. Quando os dois fótons foram separados por 14 milhas, estavam em laboratórios em cidades com distância de 14 milhas. Um fóton teve a experiência e o outro fóton, exatamente no mesmo tempo, teve exatamente a mesma experiência. O que eu quero dizer com isso? Se um dos fótons foi dado uma carga específica, o outro teve exatamente a mesma carga. Se um fóton fosse forçado a ir num caminho em um sentido, quando dois sentidos eram disponíveis, o outro fóton escolhia o mesmo sentido, apesar de outro sentido estar disponível. E aí a questão era, como é que a informação foi de ponto A a ponto B? No último episódio eu compartilhei com você que não era assim, já estava lá, porque estão entrelaçados. E a segunda parte dessa resposta é por conta da natureza holográfica do campo que contém esses fótons. Quando algo está acontecendo em um lugar, no nível quântico, e essas são partículas quânticas, essa mudança é refletida em outro lugar no campo quântico. Então, quando o assunto é o nosso relacionamento com o mundo ao nosso redor, com o que agora sabemos que é essa matriz, esse campo de energia, houve duas perspectivas muito diferentes que os cientistas tiveram ao considerar a nossa relação com o campo. Uma das perspectivas foi a do Albert Einstein. Ele acreditava que nós éramos separados do mundo ao nosso redor e que tínhamos muito pouca influência no mundo ao nosso redor. E quero compartilhar com você, nas próprias palavras do Einstein, qual era essa perspectiva. Albert Einstein disse: nós vivemos em um mundo que existe independentemente de nós, seres humanos, que está à nossa frente como um grande enigma, parcialmente acessível à nossa inspeção e pensamento. E o Einstein foi ainda mais adiante, porque quando a física quântica começou a sugerir que, de alguma forma, nós temos dentro de nós a capacidade de influenciar o mundo além de nós, o Einstein cunhou uma palavra que acabou pegando na linguagem científica. Ele chamou isso de ação fantasmagórica à distância, a ação fantasmagórica. Ele tinha dificuldade com essa relação entre nós e o mundo quântico, o mundo ao nosso redor. O Einstein nunca conseguiu abraçar a possibilidade de que nós, de alguma forma, temos algo a ver com o que está acontecendo no nosso mundo físico. Bem, exatamente na mesma época que o Einstein tinha essa perspectiva, um amigo dele, um colega,
trabalhavam exatamente com os mesmos dados, as mesmas equações, tinham as mesmas informações na mesma época, mas esse colega tinha uma perspectiva muito diferente. O professor John Wheeler também trabalhava na Universidade de Princeton, assim como o Albert Einstein. O Wheeler, ele sentiu que algo muito diferente estava acontecendo no seu relacionamento entre nós e a matriz. E eu quero compartilhar com vocês as palavras de Wheeler, muito poderosas. O que ele disse pode parecer senso comum no mundo de hoje, mas se você pensar, voltando a 1940, a década de 50, quando os cientistas estavam fazendo essas descobertas, para o John Wheeler ter tido a força e a coragem de falar na comunidade científica o que vocês estão prestes a ouvir, na presença de um mundo que não suportava, não apoiava, nos dá insight do homem poderoso que ele era e de quão poderosos são os seus insights até hoje. Ouça o que ele falou. Ele disse o seguinte: a gente não poderia nem imaginar um universo que não nos contivesse como observadores, porque os elementos básicos do universo são atos, resultados de nós observando esse universo. O que ele disse segue a citação. Nós somos parte de um universo que é um trabalho em progresso. Somos pequenas partes do universo olhando para si mesmo e construindo a si mesmo. Nós vivemos no que ele chamou de um universo participativo. Eu amo isso. Nós vivemos em um universo participativo. Pensa no que o John Wheeler acabou de falar. Ele disse que o universo existe porque nós estamos o criando à medida que avançamos. É uma ideia muito diferente da física convencional, que diz que o universo chegou aqui primeiro e que nós viemos depois, como um pensamento posterior, e que nós temos pouquíssima influência no mundo ao nosso redor. O Wheeler está dizendo que nós estamos construindo esse universo. Ele não está terminado ainda, nós ainda estamos construindo esse universo participativo. Eu quero agora dar um momento, e realmente mergulhar nas implicações do que o Wheeler falou. O que ele está dizendo é que nós provavelmente nunca encontraremos a menor partícula do mundo. A partícula que estão buscando, ele disse, provavelmente nunca encontraremos isso. Ele também está dizendo que provavelmente nunca encontraremos a borda do universo que está além. Nós estamos construindo máquinas, telescópios para olhar além e além e além, a borda e além do universo. Ele está dizendo a gente nunca vai encontrar. E o motivo é o seguinte: ele está dizendo que o simples ato é o ato de você e eu olharmos, espiarmos o universo com a expectativa de que algo existe para vermos, que é um ato de criação em si. Então, o ato de espiar, de espreitar, procurando a partícula menor de matéria com a expectativa de que algo lá sempre vai colocar uma outra partícula para vermos, é exatamente o que está acontecendo. Construímos máquinas maiores e maiores, com mais e mais energia para fazer a colisão dessas partículas, estão dividindo em 1 bilhão de partes e toda vez os cientistas estão falando, nós descobrimos a partícula menor, aí eles olham mais perto e tem, mais uma partícula menor. Há pouco tempo, os cientistas, usando radiotelescópios, acreditavam que haviam encontrado a borda do universo. Eles disseram, alcançamos uma fronteira, a borda do nosso universo, então a gente tem que construir um outro telescópio para ver o que está além dessa borda. E aí construíram um outro telescópio mais poderoso, e aí falaram, ups, não era a borda, tem algo além daquela borda. O que o Wheeler está dizendo para nós, o que ele nos diz, é que o nosso papel nessa divina matriz é um papel vibrante e vivo em que estamos criando à medida que avançamos. Então, ao conhecermos as regras da matriz, isso nos empodera em termos de como interpretamos o que está acontecendo em nossas vidas, o que acontece em nosso mundo. Com essas ideias em mente, o que o John Wheeler está nos dizendo que estamos vivendo em um universo participativo, com as regras que conhecemos até aqui, da matriz quântica, primeiramente é entrelaçado, número 2 é holográfica. Agora, então, voltamos ao que o Abad disse em Tibete e faz total sentido. Nós temos que nos tornar em nossas vidas aquilo que escolhemos experienciar no mundo, bem como em nossos corpos.
Então, além de nos falar como que essa matriz, como que esse campo está recebendo informação de nós, as novas descobertas também estão nos dizendo como nós recebemos informação de volta do campo. Em todo momento, de todo dia, você e eu somos parte dessa conversa que está se desdobrando. É uma conversa de mão dupla. Nós estamos alimentando informação para essa divina matriz e ela está alimentando informação de volta para a gente em relação àquilo que nós enviamos, através de nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças.